Boa noite, galerinha. Tudo certo? Todo mundo me ouvindo? Como é que tamo? Fale agora ou cale-se para sempre. Aí, Brunão entrando. Opa, opa, tudo certo, Bruno? Tranquilinho? Então tá bom, beleza. Galera, alguns de vocês ainda têm o trabalho lá para me enviar do case da Braspress, tá? Então, por favor, né? Se apressem, tá? Quem ainda tem trabalho para me enviar. Adoro a sinceridade de vocês, Gabi. Isso aí, muito bem. Tá? Então vamos lá, galera. Continuando então o nosso conteúdo aí dos fundamentos básicos de logística, né? Uma situação importante. A gente parou, se não me falha a memória, nesse ponto aqui, que segundo todos os prognósticos feitos pelos bancos internacionais, pelos organismos do Brasil, será o grande palco da competição global da próxima década. Essa é a razão porque multinacionais de todo mundo estão vindo para cá. E fazendo as reformas necessárias, o Brasil continuará sendo uma das melhores opções para o capitalismo ocidental. Isso é muito importante, né? Somos um país capitalista com exploração de capital, de mão de obra, né? Então, esse elemento é fantástico para mantermos o regime de trabalho neste meu Brasil baranil, certo? Então, assim, galera, uma coisa muito importante aqui, que trata esse pequeno texto, é essa relação de competição global, né? A gente tem, eu vou mandar para vocês um material, para vocês darem uma olhada na sequência, mas assim, a gente tem no Brasil um cara muito louco, né? Chamado Ike Batista. Tá? Vocês já ouviram falar no Ike Batista? Não? Não, a Gabi nunca ouviu falar no Ike, o Bruno sim. Mais alguém? Por favor, se manifestem, senão eu vou começar a dar falta para vocês na aula, vocês não se manifestam. Matheus, Cassandra, Alana, ele é super rico. Boa essa, hein, Joana? Isso aí, muito bem. Ele é super rico. Super rico. Muito bem. Além de rico, inteligente. Tá? Então o que acontece, tá, galera? Esse camarada aí, ele tem uma historinha bem. Ele tem uma historinha bem engraçadinha no Brasil e tal. Ele foi o homem mais rico do Brasil, né? Ele chegou a ser o 8º homem mais rico do mundo. Ele tomou um tombo bem legal, bem feio, né? Ele foi preso em Operação Lava Jato e tudo mais. Mas antes disso tudo, lá quando ele era o 8º homem mais rico do mundo, ele desenvolveu um projeto. E a mulher levou todos os bens dele, né, Joana? Pois é. Então, assim, ele desenvolveu um projeto que foi o seguinte: ele mandou mapear toda a costa litorânea brasileira para definir qual era o ponto mais curto do Brasil até a China. Tá? E aí ele descobriu que um determinado território, lá uma parte no Espírito Santo, decretava o menor ponto, né, a menor distância entre Brasil e China. Ele adquiriu uma grande área de terra nesse lugar. Ele desenvolveu um projeto de um superporto com uma puta estrutura, com chegada por ferrovia, por rodovia, por duto, com área para implantação de indústrias ao redor do porto. Um projeto fabuloso, sensacional. Vou mandar para vocês o link agora aqui em seguida. E o que ele fez?
ele comprou a terra, ele tirou todas as licenças ambientais necessárias, ele elaborou o projeto e ele saiu mundo afora procurando parceiros, tá? Num primeiro momento, ele vendeu, ele negociou essa parceria no formato 70-30. 70% da lucratividade seria dele, 30% seria do parceiro. O parceiro custeou todo o elemento financeiro, tudo que precisava injetar de dinheiro para fazer o projeto dele existir, né? E ele ficaria com 70% do lucro disso. Por quê? Porque, de novo, a terra era dele, a licença ambiental era dele, a ideia era dele. Então, assim, ele teve uma sacada muito inteligente. Ele não precisou tirar grandes quantias do bolso dele para fazer o projeto dele funcionar. E foi esse projeto que, de fato, passado essa onda da Lava Jato, todas essas situações que aconteceram na vida dele, que salvaram, de certa forma, a fortuna dele, fizeram com que ele continuasse sendo uma pessoa extremamente rica. Não tão rica quanto ele foi, mas ainda assim sendo uma pessoa rica, né? Ele era rico a ponto de ter uma Lamborghini estacionada na sala de casa, sabe? Então eram umas excentricidades bem interessantes, assim, né? Então essa condição foi bem interessante. Então quando a gente fala dessa relação de logística no Brasil, de um palco de competição global, a gente fala desses elementos, de como que a gente tira a nossa produção primária ou os nossos produtos daqui, né, e como que a gente recebe produtos de volta. E aqui fica uma crítica em termos de Brasil interessante, porque grande parte das nossas exportações elas estão relacionadas a commodities, né? Principalmente commodities agrícolas ou commodities extrativistas, né? Como minério de ferro. E boa parte das nossas importações, daquilo que a gente traz para dentro do Brasil, é relacionado com a transformação dessas commodities. Ou seja, a gente vende para a China, por exemplo, minério de ferro, que é uma commodity mineral extrativista, e a gente compra de volta da China chapa de metal. Então o produto vai matéria-prima para a China num preço muito barato e volta trabalhado, volta manufaturado, volta com um valor agregado, e aí a gente acaba pagando muito mais caro por isso. Então essa balança comercial ela sofre nesse quesito, nesse ponto, por essa relação, certo? Então a gente deveria fomentar que a indústria brasileira ela fosse grande transformadora dessas commodities. Tá? Então que a gente tivesse mais transformação de minério, que a gente tivesse mais transformação de soja, de milho, de arroz, de feijão, de proteína animal, do que a gente está exportando isso em natura ou com baixa relação de trabalho, com baixa relação de agregação de valor. Tá? Então isso a gente poderia fazer mais, isso a gente deveria explorar melhor, tá, gente? Então vou mandar aqui para vocês o linkzinho do site do Porto do Açu, para vocês terem uma ideia do que o prof está falando. Tá, gente? Então, aqui tem um linkzinho para o site do Porto, vocês podem acessar depois para dar uma olhada sobre tudo que tem relacionado lá a esse empreendimento do Ike Batista, né? Não adianta a gente ter aí, literalmente, um super porto, uma área portuária interessante se a gente não tem como chegar, como sair, como escoar a produção, enfim, tá? Aqui foi elaborado justamente para essas condições, né? Então isso é bem bacana, bem característico desse negócio, tá? Que mais aqui, né, galera? Então, assim, como eu disse para vocês, a questão do capitalismo ocidental, né? Então, nós somos um país capitalista que vive
do lado mais capitalista do mundo possível, né? A gente praticamente só tem Cuba, Cuba comunista, socialista, né? E a Venezuela ensaiando um projeto ridículo de socialismo, né? E então a gente acaba evidenciando essa exploração do capital, da mais-valia, da mão de obra, né? Então isso também é relevante, isso também é interessante de se comunicar e de se pensar quando a gente fala em questões logísticas, por exemplo, no Brasil, tá? Dentro desse contexto existe uma globalização, né? Então, o comércio internacional exige que os executivos de logística adquiram conhecimento global e uma perspectiva globalizada. Esse momento que a gente vive de pandemia mostra muito isso, né? Ela é um problema mundial, ela é um problema global, ela veio se espalhando pausadamente pelo mundo, né? Começando no continente asiático, fortemente na velha Europa, até que chegou aí nas Américas, né? Na África, nas Américas, e a partir daí uma reação em cadeia sobre uma série de fatores. Por exemplo, a matéria-prima desse metal já trabalhado, né, pelo mercado asiático, ele passou a ser escasso, ele passou a se tornar mais caro no mercado. Outro exemplo que a gente pode dar é a nossa própria commodity, como soja, como milho, como leite, como carne, que passou a ter uma alta muito considerável, passou a ter valores muito altos no mercado, porque o mundo todo começou a consumir mais produtos naquela ânsia de que vai acabar a comida na face da terra e acabou disparando o preço, né? Então se viu muito essa condição, tá? As operações elas são cada vez mais complexas, né? Tá muito atrelado a uma questão de custo. Então, quando a gente passa a ter, por exemplo, na nossa cidade, na nossa região, a gente passa a ter um pedágio, né? Então, hoje, para você vir a Montenegro, partindo da região metropolitana, através da BR-386, você tem um pedágio. Então, seja um pedágio para carro, para caminhão, para motocicleta, por que for, você acaba adicionando aquele custo ao valor do frete. Então, isso aumenta o custo da operação para as empresas. Logicamente, as empresas vão repassar esse custo operacional maior para o cliente na ponta. Um outro exemplo que a gente viu nesse sentido de custo de operação foi entre abril, maio e junho, a gente teve uma queda abrupta do preço do combustível, da gasolina, do óleo diesel, né? Porque as pessoas passaram a estar mais em casa, passaram a andar menos de carro, menos de transporte público, consumo menor de diesel, consumo menor de combustível de modo geral. Aí é uma questão comercial, lei da oferta e da demanda, né? Existia oferta, não existia demanda, as pessoas não estavam comprando, logo caiu o preço do combustível. Quando a economia começou a retomar, começou a subir essa demanda, esse preço começou a se normalizar, começou a voltar a um patamar normal, né? Outro elemento que a gente pode cruzar aqui nessa condição de globalização desse tipo de evidência, gente, é que quando nós estamos no inverno no hemisfério sul, nós estamos no verão no hemisfério norte. Então, logo, o hemisfério norte ele consome menos combustível no verão, porque um dos elementos do hemisfério norte é a calefação das casas, né? Muito comum nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, né? A calefação das casas. Essa calefação, de modo geral, ela é exercida, né, por consumo de combustível fóssil. Então, se está no verão na Europa, se está no verão nos Estados Unidos, não existe a necessidade da calefação, então não se consome combustível para isso. Agora a gente vai inverter esse processo. A gente está entrando no verão na América do Sul, entrando no inverno na América do Norte, tendemos a ter um aumento de consumo de óleo diesel, de combustível, de gasolina na América do Norte. A gente vai ter elevação desse custo de operação de novo no Brasil. A gente já teve, o ano passado, o ano retrasado, uma série de protestos, de greves, de elementos aí pelos
principalmente pelos caminhoneiros, né? Relacionando a essa questão, né? Que o custo do óleo diesel era muito alto e que impossibilitava manter a operação de transporte em funcionamento, principalmente para os autônomos, né? Então aí é uma questão de distância, então algo que a gente já vem vindo falando desde o início da disciplina. Nós temos esse problema grave no Brasil. O Brasil explora o modal rodoviário como sendo a melhor coisa da face da Terra, como sendo a única coisa disponível na face da Terra. Isso está errado, né? A gente precisava que esse modal ele fosse explorado em distâncias menores, em distâncias mais curtas, 200, 300 quilômetros. Hoje no Brasil isso não acontece, né? O motorista pega uma carga aí para fazer 3.000 quilômetros com uma carga, né? Algo que deveria ser feito de trem, que deveria ser feito de navio, que deveria utilizar um outro modal para fazer. Documentação, tá? Principalmente quando a gente fala de carga internacional, né? Seguro de carga, documentação alfandegária, transação marítima, enfim, tá? São coisas complexas, são coisas que elevam o custo, impostos e tudo mais. Diversidade de cultura, isso é muito importante, tá, pessoal? Quando a gente vai, por exemplo, para a Índia, né? Na Índia a vaca é um animal sagrado, né? Então a vaca ela circula pela rua, ela entra dentro da casa das pessoas, né? Ela é um animal sagrado. Então assim, imagina vocês estarem na Índia visitando um cliente da empresa de vocês para fechar um negócio e dentro da empresa do cliente de vocês entra uma vaca e vocês dão um tapa na vaca, né? Acabou o negócio, acabou, vocês podem fazer a mala, vir embora, rezando para não ser preso, porque é uma diversidade cultural. Então vocês acabaram não sabendo daquilo ali, acabaram se enrolando com aquilo ali, tá? Assim como o mesmo cliente de vocês indiano vem ao Brasil, desembarca no aeroporto no Rio de Janeiro, pega um táxi, passa pela orla em Copacabana e enxerga as pessoas em traje de banho, ele vai ficar apavorado, enlouquecido. O que é isso? Está faltando roupa nesse país, tá? Legislação, tá? Então existe aí uma série de mudanças de legislação que a gente precisa estar atento. Tipo de carga, horário de carga, enfim, várias coisas. Tudo certo, galera? Tranquilo? Voltou, Joana? Então tá. Então a questão da legislação é importante da gente conhecer. A demanda do cliente, né? Tempo, tipo de carga, tipo de veículo, com seguro, sem seguro, por aí vai, tá? Marketing. Nenhuma empresa sobrevive sem marketing, tá, gente? E distribuição logística, tá? Para vocês terem uma ideia nessa brincadeira do marketing, essa semana eu recebi um vídeo de um amigo de um caminhão do Mercado Livre que errou o acesso de uma ponte em São Paulo e desceu reto assim pela ponte, né? Então, assim, sinalizando que o Mercado Livre queria ser mais rápido que os Correios, né, para entregar a carga e tudo mais, né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção, né? O Mercado Livre usa nos seus veículos de transporte a mesma cor que os Correios, amarelo, né? Então, por quê? Porque os Correios ainda são referência em carga no Brasil, ainda são referência de transporte de pequenos volumes no Brasil. Então, para mim não distanciar muito, para mim não quebrar muito essa imagem, eu utilizo as mesmas cores, não o mesmo tom, mas amarelo, né, a mesma evidência de cor que o Correio, para trazer essa relação cerebral do brasileiro, do indivíduo. Então isso é bem importante, tá? E a minha capacidade de distribuição física, é isso que o Mercado Livre tá fazendo, né? Abrindo aí pelo Brasil vários centros de distribuição e tendo pequenas porções
de produto dos grandes vendedores do Mercado Livre já disponível nesses centros de distribuição, para que ele consiga encurtar o tempo de entrega e se torne cada vez mais atrativo comprar via Mercado Livre. Então esse ponto é muito desafiador para o Brasil. Tá? Dentro do que a gente falava de legislação, existem os Incoterms, né, que são termos de comércio internacional. Então são regras do comércio internacional. A última atualização deles foi em 2000, tá? São 13 termos dessa logística internacional que definem as responsabilidades entre o comprador e o vendedor na relação na movimentação da mercadoria. Então, desde a venda da mercadoria até a entrega da mercadoria, podem haver várias regras ali dentro desses 13 termos que vão dizer o que é de responsabilidade do comprador, o que é de responsabilidade do vendedor, tá? O que é mais comum, né, pessoal? As duas mais comuns é o CIF e o FOB, né? Então, se o frete é CIF ou se o frete é FOB, né? Que a gente já deu uma palavrinha rápida sobre isso nas últimas aulas, né? Então, sempre que o frete for CIF, fica por conta do vendedor, e sempre que o frete for FOB, fica por conta do comprador. Né? Então, desde o embarque até a entrega tem essa relação. Tá? Então, eu contrato o transportador, eu defino se tem seguro, se não tem seguro, prazo de entrega, aquela coisa toda, aquela negociação toda, junto com a empresa que vai fazer essa relação. Né? Então, o que acontece aqui, né, pessoal? Eu posso ter uma relação com a embalagem, eu posso ter uma relação com o embarque, eu posso ter uma relação com o seguro, eu posso ter uma relação com o desembarque da carga, quem é que vai pagar os impostos, quem é que vai fazer a travessia, quem é que vai se responsabilizar por capitanear uma transportadora, quem é que vai se responsabilizar pela documentação junto às receitas federais de cada país, sobre as alfândegas de cada país. Então essas condições são atreladas dentro dessas regras. Nesse momento do curso, não é interessante que a gente saiba cada um desses detalhes, que a gente decore esses detalhes, longe disso, tá? Mas é interessante que a gente saiba que existem essas negociações, né? Então, assim, muitas vezes eu trato lá com o meu cliente que eu sou responsável apenas por produzir, embalar e colocar na porta da minha empresa. Quem vai buscar, quem vai verificar a documentação, quem vai alocar dentro do navio, quem vai pagar seguro, quem vai alocar o produto lá no outro país e vai entregar pro meu cliente, é tudo com o cliente, tudo ele que define, tudo ele que faz essa logística, tá? Às vezes não, às vezes a gente define que eu vou fazer a responsabilidade até o embarque no Brasil, aí eu embarquei no Brasil, tá dentro do navio, a partir dali até chegar no meu cliente lá na Europa, é responsabilidade dele. Ou, não, eu quero que você se responsabilize até a chegada no porto aqui em Madrid. Aí eu faço todo o transporte, quando descarregou no porto lá em Madrid, dali para frente, a responsabilidade do cliente. Então tem várias regrinhas, várias situações que são feitas entre cada uma das negociações, tá? Aqui a gente já viu, né, galera, os modais, tá? Aqui sim, pessoal, aqui é um daqueles assuntos que eu gosto que vocês comecem a se especializar, que vocês comecem a pesquisar, que vocês comecem a compreender um pouquinho mais, tá? Aqui a gente tem seis tipos, 6 modalidades de container, né? O container, como a gente já viu na aula, é uma invenção fantástica, fabulosa, genial, né? Porque é uma caixa de metal que pode transportar qualquer coisa, né? Claro, tem lá seus critérios para estar bem fechadinho, bem isoladinho, bem bacaninha e tudo mais, mas é algo que muito simples, mas que revolucionou o transporte de carga marítimo no mundo, tá? Basicamente, né, gente, a gente tem 2 tamanhos de containers, né? A gente chama de 20 pés e o de 40 pés, tá?
E aí eu posso ter lá dentro dessa relação de 20 pés, 40 pés, eu posso ter então um container seco, posso ter o container refrigerado, posso ter o container com a possibilidade de abrir as laterais e o teto, né? E o container que só abre o teto. O que isso significa, né, pessoal? Isso varia, né, muito conforme a característica da carga que eu estou transportando. Tá? Aqui na nossa região é muito comum duas modalidades de container, que é o container seco normal e o container refrigerado. Né? O container refrigerado extremamente utilizado pela JBS Seara Friboi para o transporte dos seus produtos, né, das suas proteínas animais. Ele precisa estar sempre ligado na energia, né, de uma forma ou de outra, para que o motor elétrico que ele tem ali faça o processo de refrigeração, né, e mantenha lá a temperatura ideal dos produtos dentro do container, tá? Então, se o caminhão tá parado, provavelmente ele vai ter lá uma extensão de luz que ele vai plugar numa tomada para manter aquele refrigerador funcionando, ou ele vai manter o motor do caminhão ligado para que se mantenha aquela geração de energia, aquela refrigeração funcionando. Tá? No navio ele vai ter lá uma fonte de energia elétrica para manter isso funcionando. Essa própria operação de descarregar do caminhão e carregar no navio, ela tem um prazo, ela tem um tempo ali para acontecer com tranquilidade, para que não haja maiores problemas de descongelamento de carga. Né? Aqui a gente tem uma imagem que eu acho bem relevante, né? No sentido de tirar o maior número possível de caminhões da estrada, né? Então aqui a gente tem uma composição de várias lanchas, por assim dizer, de várias barcaças sendo tocada, né, por uma única propulsão, né, por um único navio aqui, por um único rebocador. Tá? Então, claro que isso aqui se usa em rios de extrema largura, de extrema profundidade, é uma operação muito específica e pouquíssimo utilizada no Brasil, tá? Mas tem essa condição, tá, gente? Para a gente entender um pouquinho, né, a barcaça, que é essa situação aqui, né? As barcaças elas conseguem levar aí entre 1.300, 1.500 toneladas, tá? A ferrovia, capacidade média de um vagão é entre 50 e 70 toneladas, tá? Então, seriam necessários aqui 26 vagões, né, para uma barcaça, tá? E na rodovia também a gente tiraria aí 25 caminhões, né, mais ou menos, para essa situação. Então, o ideal é que a gente trabalhe sempre com o máximo de transporte com o mínimo de consumo de combustível, por exemplo, né? Então, quanto mais caminhões eu puder tirar da estrada, quanto mais trens eu conseguir economizar, quanto mais barcaças eu conseguir utilizar, menos nessa sequência eu tenho de consumo. A matriz de transporte brasileira, né? Então, como a gente já falou várias vezes na aula, então o rodoviário ele toma conta desse processo, né? A gente tem um pouco aqui de ferroviário, um pouco de duto e um pouco de duto e um pouco de aquaviário, né? Então 62% da nossa matriz rodoviária da nossa matriz de transporte, ela é rodoviária no Brasil, tá, gente? Esses são números que eles variam um pouco conforme o ano, conforme a pesquisa, conforme o momento, conforme os elementos que são considerados. Mas é uma realidade muito impactante porque a gente tem muito mais do que 50%
do nosso transporte hoje sendo utilizado pelo transporte rodoviário, por um transporte que custa relativamente caro, relativamente lento, que tem um alto índice de poluição atrelado, tá? Aqui tem um dado bem importante, tá? A média mundial do custo logístico no PIB, né, no Produto Interno Bruto do país, é de 12%. 12%. Então, 12% das riquezas produzidas pelo país no ano significam custos logísticos. No Brasil, Baranil, varia de 16% a 20% do PIB. Então, pensando no pior cenário, que é o cenário de 20% do PIB, então imagina 1/5 do nosso PIB seria de custo logístico. A gente está no dobro do custo americano. Tá? Além de ser o dobro do custo americano, o PIB americano ele é muito maior do que o PIB brasileiro. Então a gente perde drasticamente nessa relação. Mais uma vez, é aí que a gente fala de custo Brasil. Trabalhar no Brasil como empresa custa muito caro, porque nós não temos bons acessos, nós não temos boas rodovias, nós não temos boas ferrovias, nós não temos boas malhas aquaviárias e a gente acaba entrando na máxima constante do bendito caminhão. Aí é pneu, é óleo, é pedágio, manutenção, daí estraga, daí quebra, daí fura pneu, daí rouba carga, daí o motorista pede demissão, daí é fundo de garantia, 13º, férias, que mais? Enfim, processo trabalhista, tá? Então isso pesa muito na operação Brasil, tá, gente? Os grandes empresários mundiais levam multa sobre o FGTS, levam em consideração, tá? A gente tem grandes multinacionais aí, empresas americanas, empresas europeias, empresas chinesas que investem verdadeiras fortunas em médicos, em advogados trabalhistas só para explicar para os caras por que estão sendo processados, tá? Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. O atraso está desculpado, mas que não se repita na noite de hoje, ok? Então a importância do custo, né, gente? Para que eu chegue numa relação de excelência, né, primeiro tópico, né, parceria com os clientes, né, o quanto eu sou parceiro dos meus clientes, quanto que a gente consegue trocar informação, trocar figurinha, chegar no resultado que o cliente quer. Parceria com o fornecedor, tá? Parceria de preço, parceria de tempo de entrega, parceria de previsão de manutenção, tá? Isso é uma coisa que, por exemplo, como a gente é um país muito atrelado ao custo de transporte na malha rodoviária, né, é uma situação que as grandes montadoras de caminhão vêm trabalhando forte com as suas parceiras, as grandes transportadoras, né? Então, assim, cada vez mais a Scania, a Volvo, a Volkswagen, a Iveco ofertam programas de manutenção, pacotes de manutenção, muitas vezes que estão inclusos no preço do caminhão, para ter essa parceria com o fornecedor, para ter essa atrelação, para poder entregar um produto de qualidade melhor, né? Planejamento de longo prazo. Quando eu consigo planejar a longo prazo, eu consigo negociar melhor a compra de insumos, né? Então eu consigo negociar melhor, fazer uma escala de compra de óleo diesel, fazer uma escala de compra de pneu, fazer uma escala de compra até que seja de corda, de lona, de qualquer coisa, né? Integração das funções, né? Então, assim, não dá mais para cada parte da empresa puxar cada uma para um lado, cada uma tentar cuidar do seu umbigo, né? Então isso é bem importante, que as empresas consigam integrar as funções, né? A questão do recebimento, a questão da conferência, a questão do manuseio da carga, do montar a carga, isso precisa estar sempre junto.
Não existe mais espaço para não ter melhoria contínua, a gente precisa aprender todos os dias com os nossos erros, independente de qual é o modelo de negócio, qual é o modelo de empresa, então aprendam com os erros, né? Mobilizar as pessoas, isso é uma tarefa extremamente difícil. A gente vem de um semestre de recursos humanos onde a gente falou muito sobre isso, mas assim, mobilizar, capacitar, integrar, fazer com que as pessoas vistam a camiseta do negócio, isso é cada vez mais complexo, tá? Investir em tecnologia da informação, fundamental investir em tecnologia da informação, certo? E indicadores de desempenho, tá? Então eu preciso medir o desempenho da minha empresa, o desempenho dos meus dados, o desempenho dos meus equipamentos, das minhas ferramentas, custo de manutenção, por aí vai, para poder entender aonde que eu posso melhorar, onde que já está bom, o que eu posso fazer, todas essas situações. Então, se atentem sempre a esses elementos, não só para excelência de logística, mas para excelência em qualquer área, tá, pessoal? Aqui tem um ponto, gente, muito valioso que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte: dentro desse contexto maior, dentro dessa roda maior, a gente observa que tem ali uma palavra governo, né? Então, assim, quanto mais o governo se envolve na administração privada, pior fica a situação, né? Porque tem condições de que, de fato, não competem ao governo, tá? Então, eu costumo dizer, costumo trazer essa avaliação, né, gente? Nós temos no Brasil, de modo geral, muitos impostos, mas um imposto que está muito atrelado a essa questão da logística é o IPVA, né? Que é o imposto sobre os veículos, né? Então, assim, eu sei que não dá para não haver, mas se ele fosse muito mais barato do que ele e a gente tivesse, então, um fomento ao pedágio, né? E aí, então, o pedágio custar muito menos do que ele custa. Então, assim, se eu pago R$1.000 de PVA, se eu pagasse R$100 por ano de PVA, e aonde eu pago R$6 de pedágio, eu pagasse R$1 de pedágio, né, porque eu teria muito mais pedágio, eu teria muito mais pessoas andando, eu teria estradas muito melhores. E aí eu teria uma interferência governamental muito menor, né? Porque a principal desculpa do IPVA é justamente essa, que é um imposto para arrecadar, para fazer manutenção e construção de rodovias, de ruas, de cidades, de estradas, né? Então essa colocação do governo ali vem muito nessa pontuação, tá? Quando a gente fala, por exemplo, desses movimentos grevistas que houveram junto aos caminhoneiros, né? Um dos elementos era justamente isso, o quanto de imposto está atrelado ao combustível. Se a gente buscar lá o valor que o combustível sai da Petrobras, o valor que o combustível chega na bomba, a gente vai ver aí que 50%, 60% às vezes do custo daquele combustível é sobre imposto, né? Então a gente poderia ter um combustível muito mais barato. Então essas relações que dificultam muito no Brasil esse processo de trabalho, tá? Tirando a imagem congelada da Gabriele, tudo certo, tudo tranquilo. Oi, Gabi. Então tá. Para finalizar, né, galera, tem essa imagem aqui, né, e essas duas frasezinhas, né, de que logística é sinônimo de bom senso, né, seja simples e objetivo e sempre terás os pés, seja simples e objetivo e tenha sempre os pés no chão. Logística nada mais é do que ir do ponto A ao ponto B no menor tempo possível, na menor distância possível, né? Uma relação de física muito, muito simples. Mas, claro que nem sempre do ponto A ao ponto B
é plano, é reto, é cartesiano, né? Tem curva, tem subida, tem descida, tem buraco, tem uma série de fatores que acabam dificultando essa nossa ida, tá? Tecnologia é essencial para se alcançar o desempenho da classe mundial, mas não se renda facilmente ao luxo, ao supérfluo ou aos modismos. Foque-se naquilo que realmente pode trazer resultados financeiros e benefícios aos seus clientes, sejam eles internos ou externos, né, gente? Então ninguém vai fazer aí um lançamento de um foguete para levar um produto do Rio Grande do Sul até a China, né? Não é esse o objetivo, assim como também a gente não vai fazer essa rica adaptação ali embaixo, né? De pegar a frente de um caminhãozinho aí e colocar para ser puxado por um cavalinho, por um burrico, né? Porque acaba tendo essa problemática aí, tá? Pobre do bichinho, tá? Então, assim, nem tão ao luxo, mas também não tão ao simplório do processo, ok? Dúvidas, perguntas sobre a aula de hoje, galerinha? Deixa eu só para fazer a chamada aqui, antes que vocês saiam correndo desesperadamente da minha aula. Alana, Bruno, Eduarda, Gabriele, Joana, Cassandra, Luana, Luandra, Marcos, Matheus. Perdi alguém que por um acaso entrou aí, saiu e não conseguiu voltar. Gabriele. Show, galera. Beleza? Então, nos vemos amanhã. Amanhã temos web novamente, 19h30. Ok? Combinado? Belezinha? Beijo, tchau. Fui. Bom repouso.